Bom dia, meu povo. Saudade de aparecer aqui. Eu tava gravando um vídeo pequeno pra uma outra rede social. E aí eu peguei e pensei, por que eu não tô gravando esse vídeo pro YouTube? Não é? Que aqui é a minha marca de registro. Então é o seguinte, vou trazer a mesma ideia que eu tava trazendo no outro vídeo. É o seguinte, hoje é dia 13 de julho e eu achei que eu estaria de luto por uma decisão que foi tomada, em estado fatal, deitada na minha cama, remoendo, né, essa decisão. Mas não. Já vou dar no início do vídeo aqui pra vocês, hoje eu estaria chegando para fazer meu primeiro voluntariado em outro estado. Mas eu desisti. E esse seria o luto dessa decisão que eu achei que eu estaria hoje. Mas antes da gente começar o vídeo, vou trazer para vocês os insights, eu vou ler com vocês do Google, o significado pegado do Google, entre a diferença de duas coisas. É o seguinte, a diferença entre o nomadismo e o viajante. Enquanto um foca na ausência de residência fixa e na manutenção de uma fonte de renda durante a jornada, o viajante busca imersões culturais autênticas e experiências de autoconhecimento, tratando o mundo como o seu próprio. Entendeu? Então, galera, essa ideia de trazer o significado do Google entre os dois, eu peguei num vídeo. Peguei essa ideia desse vídeo dessa menina, que ela é uma viajante, e a pauta do vídeo dela, ela trazia algo assim, parei de viajar, né, ainda sou uma viajante. E aí, ela explica, né, que um determinado momento da jornada dela na estrada, ela teve que parar, dar uma analisada na nossa vida, na vida, né, jeitos, formas de fazer grana. E isso acaba acontecendo, às vezes quando você tem esse tipo de vivência, um mochilão, viagens. Esse dia eu vi um vídeo e até algo que eu vi um post falando que anos de terapia não é a mesma coisa. Uma viagem pode ter mais poder do que anos de terapia que você faz. Basicamente isso é comprovado. É aquela coisa, né? Você pode ter a teoria, mas quando você tem a prática, é outra coisa. Então, eu vi isso em um vídeo também, era de dois mochileiros, eles estavam tendo essa troca de ideia e eu nunca trouxe isso pra cá, mas isso é algo que realmente acontece, que é quando você sai do lugar que você tá, por exemplo, eu sempre nasci no interior, você faz esse tipo de vivência, sabe, esse mochilão, alguma coisa assim, uma viagem, você automaticamente já tá expandindo a sua consciência, porque você sai de um lugar que você tava aqui, olhando só pra frente, para as possibilidades ali no seu redor, mas quando você sai e vai para outro lugar, você conhece estilos de vida diferentes do que você é acostumado a ver ali, do que você sempre presenciou, você vê formas de fazer dinheiro diferente, você vê possibilidades diferentes, então isso automaticamente expande a sua consciência. E quando você tem essa expansão de consciência e volta para o lugar que você tá, você volta totalmente diferente e você volta procurando formas de ter mais aquilo presente na sua vida, de fazer um lifestyle, fazer algo que você queira viver, né? Você se vê ali, tipo, numa vida diferente da que você vive aqui, e você encontra formas para que isso seja um estilo de vida, assim. Então, às vezes você volta pensando, eu preciso estudar mais, eu preciso talvez uma transição de carreira, que possibilidades existem. Então, isso acontece no meio da vida do viajante, por exemplo. E aconteceu isso com ela e ela começou a se questionar se ela ainda era uma viajante. Mas existe essa diferença entre o nomadismo, o nômade, que ele tá na estrada, né, sem moradia fixa, mas ele tem uma fonte de renda ali, e existe o viajante, que ele é um eterno viajante, é uma pessoa curiosa, um estado de espírito. E o título desse vídeo vai ser Eu Sou uma Eterna Viajante.
E aí o que eu quero trazer aqui pra vocês é o seguinte, hoje eu estaria iniciando esse voluntariado, né, de um mês. A minha ideia, na verdade, há muitos vídeos atrás, há muitos meses, eu venho com essa ideia de preciso sair daqui, né? Depois da minha última vivência, do meu mochilão e dessa expansão de consciência, que já vinha vindo de anos, né, gente? Não foi a primeira viagem que eu fiz assim, eu sou uma eterna viajante. Mas, talvez, agora as coisas que eu vou trazer, né, os motivos de eu desistir, dos pontos que ficaram, que é o seguinte. Talvez essa canseira, né, essa decisão de querer sair, ela vem vindo de muitos anos numa rotina de trabalho, uma canseira assim mental. Na verdade, não é algo que eu falo, eu vou ser uma eterna viajante, a Carol, ela nunca vai deixar de querer viajar, de querer morar em outro lugar. Ela sempre vai ser essa pessoa curiosa, né, que é esse significado do que é ser uma pessoa viajante. Mas o que eu vejo, o que eu preciso, é exatamente essa fonte de renda, esse estudo, essa profissão, esse estilo de vida, algo que me coloque de fato, que eu possa permanecer, né, ter essa independência geográfica de quando eu quiser ter essa vivência, né, poder estar nesse meu estado de espírito, dessa curiosidade. Então, mas vindo dessa canseira, eu queria meio, talvez, pular uma etapa, já ver, mas talvez eu cairia numa rotina, numa cilada de, tipo, eu vou para um lugar, eu estaria fazendo a mesma coisa, de que, querendo ou não, eu teria que bancar um aluguel, um estudo, eu só mudaria, tipo, o CEP, vamos dizer assim. Mas, com a decisão tomada, que eu tomei de ficar mais um tempo, de me estudar, de me formar, de então buscar essa fonte de renda para depois ir com essa independência de talvez até se tornar uma nômade, né? Enfim, foram por esses motivos que eu tomei essa decisão de não ir assim. Na verdade, a decisão ela foi meio que priorizei outras coisas, que as opções eram, se eu ficar, eu já estudo melhor sobre qual carreira então eu vou seguir, qual faculdade então eu vou escolher, já adianto isso, já faço minha matrícula, tipo, se na segunda-feira, que seria hoje mesmo, eu já começo a estudar, sabe? E eu indo para esse voluntariado, a ideia era conhecer mais lá e ver as possibilidades de trabalho, de moradia ali, eu estenderia um pouco essa matrícula e esse dinheiro, por mais que eu não fosse gastar com acomodação, e se eu não falei aqui, eu ia fazer um voluntariado com a Woodpeckers, que todo mundo conhece aí, né? Eu sempre tive conhecimento dessa plataforma, mas eu nunca tive disponibilidade de tempo, que eles aceitam no mínimo 2 semanas. E foi pro primeiro que eu apliquei assim, e sim, estou sujeita a um comentário ruim, né? Mas é uma coisa que acontece. Eu sou uma pessoa muito comprometida, na verdade eu daria tudo de mim, mas aconteceu isso daí, infelizmente. Porque é uma plataforma séria, né, gente? Você está sujeita a um comentário negativo lá. Tipo assim, ela aplicou e ela não veio. Mas eu entrei a todo momento em conversa com a anfitriã e explicar tudo isso pra ela. Mas enfim. Então eu adiaria isso um pouco, por mais que eu não fosse gastar com moradia. Eu ainda teria um gasto com alimentação. E eu uso esse dinheiro, né, pra já garantir, então, as parcelas, que é um contrato, né, gente, da faculdade, enfim. Essa foi a tomada de decisão, mas principalmente a lição que eu quero trazer aqui pra vocês, os ensinos agora, e por que eu estou, então, em paz com essa decisão, porque eu achei que hoje eu estaria de luto, foi porque é uma coisa que eu sonhei muito, né, gente, que eu queria, assim, ter essa vivência diferente. Eu ia a trabalho, eu ia
Ah, falando assim, vocês podem dizer, ah, mas foi seria algo bom. Sim, também, gente. Não existe certo ou errado. Eu acho que existe, né, nessa jornada, nesse meio tempo, eu conversei com muitas amigas minhas e uma delas que fica aqui minha eterna gratidão, ela nunca quis influenciar na minha decisão. Que tamanho de pernilongo! Nunca quis influenciar nessa minha decisão e ela é mais velha, uns 12 anos mais velha, mas ela sempre mostrou as vivências dela, mas nunca influenciando na minha decisão. E eu acho não, são coisas que a gente tem que aprender a fazer sozinha, nossas tomadas de decisão como adultas. E, né, se você talvez entrando na parte de você como uma criança, que talvez na sua criação, talvez você teve alguns momentos que um adulto que talvez tenha problemas com tomada de decisão, porque na sua infância, talvez a criação dos seus pais, mas enfim, é algo tudo que a gente supera com terapia, né? Mas que a gente tem que se tornar indivíduos com autonomia. Então ela nunca quis influenciar, mas nesse meio tempo eu sempre ali buscando, então eu faço, eu devo realmente e tentar morar sozinha, né? Essa faculdade, sozinha, em outro estado. Mas tô me perdendo um pouco no raciocínio. Mas é isso, então eu sempre busquei direcionamento, sempre foram trouxedo, sabido, os pontos ali e... Mas o que me deixou mais em paz com essa decisão de não ir foi até recente. Ontem eu estive num culto, né? Antes estava até buscando confirmação, mas ontem foi um culto mais de ensino e veio algumas coisas, alguns conselhos passados, e como sempre eu escrevo ele em todos os meus caderninhos, tudo que... Sempre falo isso e vou sempre repetir nos vídeos. Sempre tomem nota do que Deus fala com vocês, porque no dia ruim, você vai voltar a ler aqui, ó, vai falar, olha, dia 6/6, Deus me falou isso, tem uma promessa pra sua vida. Nossa, então eu vou confiar, porque ele falou que vai dar certo, então tá escrito aqui, eu anotei, ele falou comigo, e aí você vai se lembrar. Porque se a gente for confiar na nossa imaginação, no nosso cérebro, a gente não vai se lembrar, certo, gente? Mas, ó, eu anotei, 13 de julho, palavras e ensinamentos de ontem. E aqui, ó, foi falado sobre, até coloquei com, tá vendo aqui, ó? A despensa estar cheia, sobre a sua despensa estar cheia. Mas a pessoa está procurando comida fora. Eu estou com fome, eu preciso comer fora. Então pense, se você tem uma casa com uma despensa cheia de comida, por que você estaria buscando em outros lugares? Buscando em comer fora, por exemplo, no restaurante. Se você tem tudo ali e que a pessoa talvez não estivesse sabendo usufruir daquilo. Então, veio algumas coisas assim que me deixaram mais calma com essa tomada de decisão. E o que eu interpretei com isso é que talvez eu tenha tudo aqui, onde eu estou, e que talvez eu só preciso usufruir um pouco mais disso, saber aprender a usufruir, a ver beleza no ordinário, né? Que existem os dias extraordinários, mas a gente não vive só desses dias extraordinários, porque existem dias ordinários também, e eles são importantes para nossa jornada, sabe? Aquela ideia de que o mais importante do que achar o fim, né? O final é o meio da estrada, são as pessoas que você conhece, são os momentos que você vive. Às vezes é aquela frase também, a ânsia de ter, o tédio de possuir, porque às vezes você possui e você fica naquele tédio, e porque você não aproveitou esse meio da jornada, que são os dias ordinários, sabe? Então, foi falado também sobre o tom que falamos com Deus, por exemplo, porque nessa eu tava numa... não tão raivoso assim, mas tipo,
Se eu for ficar aqui, então, Deus vai ter que se virar pra abrir os caminhos, então. Porque, então, vai ter que trazer na minha porta, porque se eu não vou estar em movimento, porque na minha cabeça eu preciso, acredito que eu tenho que estar em movimento para as coisas chegarem até mim, fazer a minha parte, por exemplo. Então, ele vai ter que dar um jeito. E aí tem até uma parte que o irmão usou lá, né, trouxe de exemplo, que é aquela parte que tem lá nos evangelhos lá, que o cara chega assim também pra falar com ele. Se tu podes fazer, não sei o que, faz aí. Aí ele fala assim, se eu posso fazer, pra mim nada é impossível. Aí depois até o cara fica mansinho e fala, verdade, me desculpa pela minha incredulidade. Então às vezes a gente chega assim pra falar com Deus e fala, Deus, dá um jeito aqui nisso aqui então. Mas existe uma diferença entre falar assim com ele, dá um jeito aqui então pra mim, e falar, paizinho, o senhor pode me ajudar aqui? O senhor pode então, já que eu decidi isso, ficar comigo, me mostrar então as melhores formas, o melhor caminho, o melhor direcionamento, sabe? Existe essa diferença, então era uma coisa que foi trouxesso também, sabe? Pra gente ter esse entendimento de como falar, porque ele ajuda, né? Tem aquela parte que fala... Como é que é? Se até os... Ai, gente, aquela parte que fala não sei o que, se até os passarinhos não sei o que, imagine o Deus, né? Deus com seus filhos, é alguma coisa assim. Depois eu coloco aqui na edição. Mas... Então, foi isso. Algumas partes que foram... Trago, né? Toda hora eu mudo o jeito de falar. Trazido no culto. E eu acredito que foi uma decisão que eu fiquei em paz, assim. E novamente, mas lembrando que a Carol, ela não vai parar, né? A Carol, ela é um estado de espírito dela, de uma eterna viajante. Então, eu posso dizer que eu sou uma eterna viajante, gente. E eu só, como diz uma amiga minha, adiei essa decisão pra dar prioridade em outras coisas que agora, gente... Eu sou uma universitária, tá? Sim. Hello. Don't understand. I say in English, please. Thank you so much. Entendeu? Agora eu sou uma universitária, eu sou uma empreendedora, algo e tal. É isso, a gente só adiou uma decisão. Entendeu, gente? Porque o foco é então criar essa ponte, essa fonte e fazer disso um estilo de vida. Entendeu, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês também se identificam, fala aí se você é uma interna viajante. Inscreva no meu canal, tá, gente? Tem que falar essas coisas, né? Porque senão o pessoal esquece, gente. Vamos aí crescer no meu YouTube. Tchau!